Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Vamos falar nesse vídeo então sobre essa entrada do Sol em Peixes agora. Vamos viver até o dia 20 de março as energias de Peixes, não só pela energia do Sol, mas também temos outros astros aí vivendo e canalizando esse último signo zodiacal dentro da roda zodiacal. E vale uma reflexão para todos nós, porque Peixes, como é o último signo, é o signo da transcendência, da espiritualidade, é o signo que nos remete a esses estados de consciência um pouco mais sutis, que fogem um pouco aqui do plano concreto, do plano material. Só que para que a gente possa atingir essa inspiração, essa conexão maior, essa conexão transcendente, nós temos que vencer algumas travas dentro de nós que justamente bloqueiam essa percepção de uma realidade mais sutil, de uma realidade mais luminosa, que possa nos conectar a uma realidade ou uma verdade maior. E existem alguns elementos que em nós podemos chamar de o nosso processo de ignorância, ou seja, elementos em nós que nós não percebemos ou, como o próprio termo já fala, nós ignoramos. E quando nós ignoramos algumas coisas, a gente acaba justamente caindo nessa tal de ignorância. E a ignorância é um afastamento justamente da sabedoria, é um afastamento da verdade, é um afastamento dessa luz que habita em nós. Então aqui eu vou trazer nesse vídeo principalmente algumas características que definem essa nossa ignorância. E justamente dentro dessa energia de Peixes a gente pode também cair muito na ilusão, na dispersão, na distração, na fantasia, ou seja, a nossa mente começa a fazer toda uma novela que não existe. Começa a inventar todo um Big Brother interno que não existe, que não é uma realidade. E que só está baseado na nossa insegurança, nos nossos medos, nas nossas dúvidas. Então aqui eu vou trazer algumas características dessa nossa ignorância para a gente prestar atenção, principalmente aí até o início do signo de Áries, que é 20 de março, mas como já falei aqui no canal em alguns vídeos, as energias de Peixes vão estar muito fortes durante fevereiro, março e abril de 2024. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que prestar bastante atenção. Quando a nossa mente está rotulando demais, julgando demais, separando demais as coisas e dizendo que o que está errado é o que está fora, que aquele outro grupo ou aquela pessoa é que estão errados, isso de uma certa forma é um fanatismo que a nossa mente pode cair. Então isso é um aspecto muito forte da nossa ignorância, essa tendência de rotular, de julgar, de separar as coisas, de criticar, de condenar. Sendo que se nós formos pensar profundamente, quem somos nós para ficarmos julgando os demais, para ficar analisando demasiadamente a vida dos demais, o que fazem ou não fazem os demais? Então vale essa reflexão, porque a nossa mente, se nós não prestamos atenção, o que ela vai alimentar? Só luta, só enfrentamento. E nós temos que justamente trabalhar algo que une, algo que gere uma unidade, mas isso é preciso ser trabalhado dentro e dessa maneira que a humanidade um dia vai viver de fato essa unidade e essa fraternidade. Outras características também que nós precisamos prestar atenção aí nessas energias de Peixes, principalmente até 20 de março, né? Nos preparando aí para a entrada do ano de Saturno. A nossa mente, ela tende a ser ela tem uma linguagem muito binária, muito dual, que é justamente isso, essa coisa de dividir. Só que essa divisão, essa dualidade, ela se manifesta aqui no mundo concreto, no mundo material. Então isso é uma tendência muito forte da nossa mente, a mente que lida só com o plano concreto, com o plano das formas, que por sua vez vai se transformando numa mente muito egoísta. Então nós temos que refletir também sobre isso, o egoísmo, a mente egoísta, o fato de pensarmos demais nos nossos problemas, nas nossas circunstâncias, isso de uma certa forma também sutilmente, também uma forma de egoísmo. Prestemos bastante atenção agora nesse período. Então essa nossa mente que fantasia, que condena, que rotula, né? Aquele grupo é assim, logo eles são assim, aquela pessoa se comporta daquela maneira, logo ela é aquilo. Então essa coisa de rotular os outros, né? E hoje é muito forte isso nas redes sociais, dá para perceber isso vem da mente egoísta, isso vem da mente ilusória. Também a nossa mente, se nós não prestamos atenção, ela despreza as pessoas, ela despreza os demais. O desprezo é o contrário do amor. A indiferença é o contrário do amor. E o que seria o amor aqui? Justamente essa coisa de gerar uma unidade, que nós acabamos de falar aqui.
O amor seria essa força de conexão, de união, de laço com tudo e com todos. Sabemos que muitas vezes é desafiador fazer isso, mas os grandes mestres ensinaram isso. Amor, ame ao próximo, faça ao outro aquilo que queres que faça para você. Isso é uma máxima de Confúcio, 500 anos antes de Cristo. Jesus afirmou basicamente a mesma coisa e mostrou na prática como que se fazia também. Então isso tudo foge da mente egoísta, isso foge da mente fantasiosa. Então prestemos atenção também nesse período. A nossa mente também, se nós não buscamos um autoconhecimento, ela fica muito presa só ao mundo das formas. Ela não capta as essências, o que está escondido, o que é oculto, aquilo que nós chamamos de aquilo que é esotérico, né? Aquilo que é espiritual. Então quando a gente fica muito preso às formas, a gente fica muito intolerante, nós discriminamos muito, como eu falei antes, nós ficamos muito rotuladores, a gente acaba rotulando tudo, baseando-se, claro, nas nossas opiniões. Isso é uma coisa que vários homens e mulheres da humanidade já têm dito, que no momento em que a gente fica identificado demais com a opinião da nossa mente, isso é pura ignorância e pura ilusão. E se nós conseguíssemos nos desconectar, nos desidentificar da opinião da nossa mente e fôssemos para um plano de realidade um pouco mais profundo e transcendente, nós sairíamos da ignorância, nós sairíamos da ilusão, nós sairíamos dessa fantasia, digamos assim. Então a nossa mente, ela tem essa característica de opinar e não aceitar outras opiniões. Então vejam bem, há essa tendência muito forte da mente de opinar e não aceitar a opinião que os demais têm. Isso é fanatismo. Isso é a mente, literalmente, com aquela viseira que os cavalos muitas vezes usam, né? Uma mente limitada, que não enxerga o todo. E claro, um sinal muito óbvio da nossa ignorância é quando a nossa mente ela se acha dona da verdade. Ou seja, a minha visão, a minha opinião, o meu ponto de vista é o que vale. Todos os outros não valem e devem ser eliminados. Isso é um grande sinal da nossa ignorância também. E também quando nós temos uma mente muito possessiva, como se as coisas fossem nossas, as pessoas fossem nossas, tudo que está externo a nós, como falamos inclusive agora num vídeo recentemente aqui no canal, tudo que é externo a nós e que nós dependemos demais disso, nós estamos caindo numa superstição. É quando a nossa mente se identifica demais com algo que não é atemporal, que não é transcendente. Sendo que justamente a principal identificação que nós teríamos que ter, de fato, é a nossa mente precisa olhar para essa realidade mais profunda que é a nossa essência espiritual. E também é uma expressão da ignorância da nossa mente quando a nossa mente fica muito orgulhosa, quando ela não quer dar o braço a torcer, quando ela não quer aceitar muitas vezes a realidade e quando ela só observa dificuldades e não vê muitas vezes na sua frente oportunidades de evolução, oportunidades de despertar, oportunidades de experiência para a partir daquela experiência tirar a lição, o ensinamento adequado para o nosso desenvolvimento e para o nosso despertar. Então nesse vídeo de hoje, a reflexão que fica é essa, que a gente possa passar essas energias de peixes com clareza, tendo discernimento do que deve receber a nossa atenção e a nossa energia e o que não deve receber a nossa atenção e nossa energia, e que fiquemos atentos a todas essas características que eu passei aqui no vídeo, que são características da nossa mente egoísta, da nossa mente superficial, desse aspecto da nossa mente que não consegue enxergar e vislumbrar algo mais transcendente. Como sempre, deixe seu like se você gostou e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisariam talvez de ouvir essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.